palavra-chave do que nós vamos ler agora, a palavra-chave é obediência. Obedecer. Obediência. Foi nisso que Noé se destacou. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, está escrito: estas são as gerações de Noé, ou a história de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, embora Noé tivesse tudo para errar, porque ele estava cercado de corrupção, nos dias de Noé a coisa não estava boa, não. Tanto é que Deus, naquele período, diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Preste atenção aqui, gente. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e decidiu destruir toda a carne, toda a humanidade por meio do dilúvio. Porque as pessoas estavam corrompidas, a promiscuidade imperava, as pessoas tiravam a vida umas das outras por motivos fúteis, como acontece hoje. Mas mesmo olhando para todos os lados e vendo perversidade e corrupção, Noé mantinha-se íntegro e obediente a Deus. Por quê? Por uma decisão. A nossa vida é feita de escolhas, de decisão. Por isso Noé foi preservado do dilúvio. Foi preservado no dilúvio, porque ele viveu o dilúvio, mas o dilúvio não tirou a vida dele e da sua família. E ele foi usado por Deus como matriz de uma nova humanidade, para repovoar a terra. Tudo por causa da escolha que ele fez de obedecer a Deus. Por isso Noé morreu com centenas de anos de vida, teve longevidade e vida plena, por causa da escolha que ele fez. Na verdade, quando nós escolhemos a obediência, quando nós escolhemos a disciplina, a própria disciplina, ela nos guarda, ela faz com que tenhamos longevidade. A obediência a Deus nos protege. No livro de Isaías, capítulo 1, profeta Isaías, versículos 19 e 20, o profeta Isaías disse assim, versículo 19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Está vendo como eu falei ainda há pouco, que a obediência é uma questão de decisão, é uma questão da pessoa querer decidir obedecer. O profeta fala, se quiserdes, quer dizer, é como se Deus dissesse assim, eu respeito a sua vontade, eu não vou impedi-lo se você quiser errar, se você quiser seguir os caprichos, os caminhos do seu coração, atender os caprichos do seu coração. Se você quiser errar, eu não vou impedir. Por isso que ele fala, se quiserdes e obedecerdes, obedecer a Deus, comereis o bem desta terra. Ora, tem muita coisa boa na terra para se comer, para se desfrutar. Deus está dizendo que essas coisas boas Ele dará a quem obedece. Obedece. A obediência faz com que você passe por essa vida e tenha vida abundante. Eu sei que tem gente que nessa hora contesta e diz assim, não, peraí, bispo. Tem gente aí
que não quer saber de obedecer a Deus e é rico. E tem acesso a coisas boas da terra. É verdade. Mas essas pessoas não têm vida plena. Elas vão num restaurante caro e quando voltam para casa, está lá do lado da cabeceira da cama, no criado mudo, o antidepressivo. Elas vão no shopping e tomam um banho de loja. E quando chegam em casa, elas choram sozinhas no quarto. Quando vem à noite, a cama é aquela cama king size, que se equipara às camas das suítes presidenciais dos melhores hotéis, mas ela deita na cama e rola para cá, rola para lá, rola para cá, rola para cá, e vê o dia amanhecer e não dorme de noite, sem falar das traições, dos vícios, etc, etc, etc. Então não estou falando de ter dinheiro. A Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando de vida plena. A condição para você viver e desfrutar daquilo que você conquistar é obedecer. Se quiserdes, quer dizer, depende de você decidir, é uma decisão sua se você quiser. E obedecerdes é a condição obediência. Obedecer o quê? Obedecer a palavra de Deus. Não roubar, não matar, não furtar, não enganar, não mentir, não adulterar, não trair, não odiar, amar quem te odeia, orar por quem te persegue, andar em justiça, se desviar do pecado, se desviar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é ímpio, de tudo aquilo que é injusto. Então, se você viver assim, comereis o bem desta terra. É como eu falava com as pessoas na última quarta-feira. Poxa, quem não gosta de sentir vontade de comer alguma coisa e ter acesso àquilo? Você dizer assim, poxa, eu estou com vontade de comer no restaurante X, porque lá o chefe tem um talento extraordinário para a cozinha, e ele faz um peixe não sei do que, ele faz uma bacalhoada, ele sabe, aquele restaurante ali sabe fazer uma costela 12 horas, para gaúcho nenhum botar defeito. E você, mas alguém diz assim, mas só para tu sentar lá, entrou, botou o carro, sentou, tu já está devendo R$100. Você diz assim, mas eu quero comer lá, e eu vou comer lá, eu posso comer lá. Comer o melhor dessa terra. Amém, pessoal? Quem não gosta disso? E depois você voltar para casa em paz, família feliz, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, dormir satisfeito, sem fome e sem vontade, porque você, além de matar a fome, você matou a vontade de comer. Você chegar assim, peraí, domingo agora eu vou para a reunião, 9h30, quando eu voltar para casa eu estou com vontade de comer um bacalhau com batatas ao murro. Então, no sábado eu vou lá no mercado municipal, vou procurar, vou ver lá qual é o melhor bacalhau que tem para vender lá. E vou preparar para domingo um bacalhau com batatas ao murro, com azeite importado, português. Tem gente que já está ficando com água na boca. É bom demais, não é? Pode um ou outro não gostar, mas tem alguma outra coisa que você goste. Uma picanha, daquela que argentina, aquela picanha que você só falta cortar com a colher, com uma camada de pasta de alho, assada no alho. Quem gosta? Ou seja, todo mundo quer comer o melhor dessa terra, e Deus está com intenção de lhe dar. A intenção de Deus, se Ele criou, é para você, é para os servos dEle, é para os filhos dEle, mas a condição para você desfrutar disso é o quê? Obedecer, só isso. Mas aí é onde a maioria tropeça, porque obedecer a Deus significa desobedecer seu coração.
Seu coração, no decorrer de sua vida, lhe trará propostas que conflitam com a vontade de Deus. A sua carne vai reivindicar prazeres a você que são ilícitos, porque a carne tem desejos. Se você diz assim: bispo, eu estou com vontade de comer esse bacalhau que o senhor falou aí, o que há de ilícito nisso? Pode satisfazer a tua carne, quer dizer, não exagere, senão você entra na glutonaria, é pecado. Mas você pode comer. Mas a mesma carne que de repente te pede um bacalhau, também pode se sentir tentada a iniciar com alguém um relacionamento fora do casamento. Aí já não dá, porque a Bíblia diz: não adulterarás. Então, nesse caso, estamos falando de um capricho que a sua carne tem, ou que a carne da pessoa tem, e é ilícito, porque conflita com a palavra de Deus. Então, no decorrer da sua vida, o seu coração vai lhe levar a direções erradas, e nessa hora é que entra a obediência. Se obedecer fosse uma coisa fácil, ninguém ia para o inferno, é ou não é verdade? O diabo ficaria sozinho lá com seus demônios, mas obedecer não é fácil. A partir do momento que a gente se entende por gente, a gente quer ser independente. Você vê que a criança, quando ela começa a crescer, quando você tem o seu filho pequenininho, você fala para ele: faz isso aqui, ele tem que fazer, ele é pequenininho. Daqui a pouco, quando vai chegando a adolescência, você fala: meu filho, é assim, assim, assim. Ele vira as costas, sai emburrado. Ele já não quer obedecer. Obedecer não é uma coisa fácil, desde que se entende por gente. E quando fica adulto, então a pessoa quer dizer assim: eu sou dona do meu próprio nariz. E não quer ouvir ninguém. Então, se você não obedece a Deus, não há como ter parceria com Ele, ainda que você frequente a igreja, ainda que você venha todos os dias à igreja, ainda que você traga a sua cama e queira dormir aqui na igreja, morar na igreja, não lhe trará salvação, se você não obedece. É o que diz a Bíblia mais à frente, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus, com poucas palavras, resumiu tudo que eu estou dizendo aqui. Jesus disse assim, ó: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor? Não adianta dizer Senhor, Senhor, cantar. Hoje em dia a música gospel é moda. Hoje em dia as músicas gospel estão tocando nas rádios seculares, as pessoas cantam. As pessoas cantam, mas não vivem. É ou não é verdade? Hoje em dia tem músicas de igrejas evangélicas que, se você cantar num show de cantores seculares, a multidão canta junto. Entra na minha casa, entra na minha vida, e a maconha do lado, mexe com minha estrutura, e agarrado com a amante, todas as feridas, ensina a ter santidade. Está lá com a amante do lado do show. Quero amar somente a ti. É só emoção. Está com a amante do lado e cantando. Sim ou não? É isso, Senhor, Senhor, mas não quer abrir mão das suas vontades. Deus não vai se deixar comover por canções. Deus quer obediência, obedecer a tudo. Está aqui escrito, então é isso aqui que eu vou obedecer. É o que eu falei ainda há pouco. As pessoas falam mal do dízimo, mal sabem elas que elas estão indo contra a palavra de Deus. Elas pensam que elas estão indo contra o bispo Macedo, elas pensam que estão indo contra a igreja, elas estão indo contra a palavra de Deus. Por que eu devo dar o dízimo? Porque está escrito. Ah, mas por quê? Porque está escrito. É a lei, é a palavra de Deus. Amém, pessoal?
Está escrito que pertence a Deus, então deve ser devolvido. Ah, eu não consegui devolver porque eu fiquei apertado. Isso é desculpa, porque se você tivesse consciência do que é o dízimo, você nem contaria. Ou você conta também com o dinheiro do seu vizinho para pagar suas contas. Você não faz cálculos em cima daquilo que pertence a outras pessoas. O dízimo não pertence a você. Você faz cálculos em cima do imposto de renda? Você usa o imposto de renda? Não, ele é retido na fonte, você não conta com ele. Você não conta com ele. Então o dízimo pertence a Deus. Não tem como eu usá-lo porque eu não conto com ele. Ainda que ele venha às minhas mãos, eu não o vejo como meu. Eu não posso tocar no que é meu. Tocar naquilo que não é meu constitui roubo. É a Bíblia. Amém, pessoal? Não mentirás. Então não vou mentir. A verdade que eu contar agora, de repente, vai fazer com que no meu presente eu desagrade alguém. Mas ela não vai comprometer o meu futuro. Ela vai fazer o meu futuro ser de paz. Então você tem que andar na verdade, não na mentira. Você tem que respeitar o direito do seu semelhante e não fazer ao seu próximo o que você não quer para você. Isso é andar em justiça. Você não vai ser perfeito, eu também não sou. Mas nós não vamos viver deliberadamente no pecado. Quem entendeu direitinho, faz assim. Fiquem todos de pé. Só para encerrar, uma coisa que eu tenho dito para as pessoas, para abrir a visão das pessoas. Esse livro aqui, ó, tão conhecido no mundo, ele está contra nós ou ele está a nosso favor? Quem acha que ele está a nosso favor? Depende. Depende. Se você obedecer a esse livro, ele será favorável a você. Se você desobedecer a esse livro, ele estará contra você. Porque para quem obedece, ele promete o céu. Para quem desobedece, ele promete o inferno. Então sou eu que decido se esse livro será a meu favor ou se ele será contra mim. Aqui existem promessas. Aqui fala do céu, mas fala do inferno também. Diz que no céu as ruas são de ouro, não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte. Mas aqui também diz que o inferno é um lugar de trevas, de choro e ranger de dentes. Então eu decido o que eu quero. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. 판스 유징 그래머 룰즈 앤드 댄 유 스피크. 대치와 다이 도데트 슬로우 프로세스 컴플리트리 바이 패시즈 더 포널라지켈 루프. It is highly analytical and that is why I sound like a robot. Because I am building sentences like a mathematical equation. Exactly. But when you do shadowing, hear the audio and you push it straight out of your mouth a half second later. You do not have time to translate. You do not have time to think about grammar. Well, you are forcing the sound directly through the phonological loop and into your vocal cords. You are building direct muscle memory in your mouth, tongue and diaphragm. I am starting to see the appeal. It takes the heavy thinking out of the process. How exactly do I practice this? You mentioned a half second delay. Are there different ways to do this? There are three main techniques and they each serve a slightly different purpose. The first is what we call synchronous shadowing. Synchronous, meaning synchronous, means happening at the exact same